fazendo o segundo. Avançou, Rafael bateu por poder. Reinaldo por ali, o Diogo se apresenta também, o árbitro vai autorizar, partiu Reinaldo, perde a esquerda na frente. Alô, gravando. No interior eu ligo a aparelhagem, a gente carrega todo o material, a gente põe todo o material dentro do carro. Lá em São Paulo não, o narrador chega, senta, põe o fone e narra o jogo. Quer dizer, olha quanto estresse que o narrador evita e acaba não tendo até narrar uma partida. Quer dizer, você já começa o jogo cansado por tudo que você tem que fazer. Na cidade de Penápolis, ano passado, aonde nós chegamos, nem linha de transmissão existia na ocasião, né? E nós passamos um perrengue danado, né? Transmitimos o jogo sem retorno, né? No escuro, como a gente gosta de dizer. Realmente, trabalhar no interior de São Paulo, fazendo essas séries menores, cada vez está mais difícil. Vai em Itápolis narrar um gol da Inter, um gol do Independente contra o Oeste. Vai no Benitão, em Rio Claro, grita um gol da Inter lá. Vai no Rio Claro, grita um gol da Inter. Você vai ver o que tem de dificuldade no interior paulista. Você sendo ameaçado o tempo todo, você passar cada aperto. Não tem mais estádio, porque a transmissão de rádio funciona fundamentalmente como se fosse um telefone, né? O telefone ainda funciona com fio, né? Hoje o telefone celular é sem fio, mas ainda a estrutura para você transmitir rádio é com fio. Então você chega no estádio, aquele fio que vem do poste, ele entra num tubo e vai até a cabine num painel de comando enorme, que normalmente tem 8 cabines, 10 cabines, 12 cabines e tal, e aquele monte de fio, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não bastasse a estrutura precária, porque não tem manutenção, ninguém dá manutenção para isso, não tem manutenção. Então não bastasse a falta de manutenção, para você fazer com que o som que sai da cabine chegue até o estúdio de transmissão, você depende de uma linha própria que a Telefônica coloca. E a bendita Telefônica tem uma estrutura horrorosa. Há um custo muito alto, é oneroso o custo hoje. A nossa empresa, né, que hoje ela banca todo esse aparato, né, há uma necessidade de equipamento de última geração para que a gente possa estarmos cobrindo e estarmos também à frente desses eventos. A despesa não são pouco, nós dependemos de patrocinadores da cidade,
que bancam também. O clube não paga nada para a rádio. Tem a irmã do João Valdir, que ela vende anúncio. Ela falou pro João Valdir, falou, eu chego nas firmas, elas falam, ainda vocês estão fazendo esporte ainda, meu? Para com isso, larga isso, não dá carreira para ninguém. É isso que é o patrocínio. Claro que nós temos empresas, temos a Foz do Brasil, a Unimed, que são os nossos patrocinadores master, né? Como a gente chama, claro que eles nos ajudam. Mas assim, para o dia a dia, para uma viagem esportiva, às vezes uma viagem esportiva custa, porque você tem o cachê, todos recebem cachês, você tem o deslocamento, você tem pedágio, você tem às vezes que dormir, você tem a hospedagem, jantar, almoço, essas coisas todas. Então isso você não consegue tirar, né, no dia a dia. O rádio do interior ele caminha, mas com muitas dificuldades, o que provoca também que a gente tenha um grau de muito mais raça, de muito mais força para tentar adequar a algumas situações. Então o time viaja, a gente tem que acompanhar, tentando pelo menos, se não for em loco, tentar um plano B, que é uma terceirização de equipe. Há dificuldades muitas vezes de conseguir o pessoal para formatar a equipe. Então no interior a dificuldade é muito forte, porque o dinheiro é menor, isso é ponto pacífico. Ao passo que as rádios de São Paulo, elas têm muito mais aporte financeiro e isso dá uma condição melhor para se trabalhar, né? O interior tem isso. Como é feito, todo esse trabalho é feito apaixonadamente, esses profissionais, eles fazem muitas narrações, são muitos jogos, é muito preparo. Quando eles chegam em São Paulo, eles já estão lapidados. Eles já estão... Pobre do sujeito de São Paulo que quer entrar no mercado de trabalho lá. Esse vai ter grande dificuldade, né? Esse que vai ter dificuldade, mas aqui eles já saem prontos. Bom, eu costumo dizer que, pelo menos para mim foi assim, o rádio é uma grande escola, né? Para quem vai fazer qualquer tipo de trabalho em imprensa, em mídia esportiva, e para mim não foi diferente. Porque através do rádio você passa a emoção para o torcedor, que não está vendo um jogo, você tem que fazer essa leitura para que os olhos, né, do torcedor sejam o que você está falando. Então a emoção está muito mais aflorada numa transmissão de rádio do que de TV, por exemplo. Então você tem que ter profissionais realmente capacitados para fazer. Os maiores locutores do Brasil vieram do interior, porque a escola é muito grande, é onde tudo começa. É como se você fosse começar num time de futebol, no sub-15, sub-17, até atingir o futebol profissional. Então a maior escola do rádio esportivo é a escola do interior. Alô, Limeira! Um grande abraço para você sintonizado nos 1020 AM, Rádio Educadora Gazeta de Limeira. Apita, o árbitro, a bola está rolando no Joaquim de Moraes Filho. Abre rápido para Pereira, abertura pela direita no campo defensivo, esticou a bola na ponta direita para correr, é o Paulista tentando a fuga, vai tentar a aproximação por ali, chegava Samuel Xavier interceptado na chegada do jogador Adilson Goiano, bola para frente, jogador do Paulista caindo e a bola colocada para fora, com 39 desse primeiro tempo no lance, Ednei Andreotti. Olha, Marcelo, muito pouco, 40 minutos, o Paulista, o único chute foi aquele do Richelli, muitas bolas alçadas na área, muita tentativa errada do Paulista, muitos passes errados. É muito pouco para quem sonha em brigar por algo a mais, por brigar por essa Série D. Dessa maneira, o Paulista não vai chegar a lugar nenhum. O Paulista pega um time fraco e joga mal, pega um time forte e joga mal, acabou aquele Paulista do início do campeonato. O comentarista de futebol, o jornalista, às vezes ele gosta tanto, ele ama tanto o seu clube, que às vezes ele perde um pouco a razão e por um fato de aquele determinado jogador não estar bem naquele dia, ter errado tudo, e ele, né, emite uma opinião negativa contra o jogador. Só que o jogador às vezes ele jogou uma partida mal, no outro ele vai jogar bem. Por todas as vezes que nós estamos empunhando o microfone, nós estamos adentrando a casa dos nossos ouvintes, estamos participando, estamos levando a eles alegria, tristeza, às vezes a gente brinca no ar, às vezes a gente fala sério, às vezes a gente ofende também, nós não somos donos da verdade, mas nós temos que ser fiel àquilo que nós estamos vendo. E às vezes, relatando aquilo que nós estamos vendo, acaba machucando, acaba prejudicando. Bom, primeiro, existem críticas e críticas, né? Existem críticas embasadas e argumentadas. Eu acho que quem critica tem que ser um analista antes de ser um comentarista, por exemplo. Era uma preocupação que eu tinha quando eu fazia essa função. Existe a forma de você criticar, né? Você pode falar a mesma coisa de várias formas e se você não precisa desrespeitar ninguém, né? Você pode dar a sua opinião clara,
né? Criticando, elogiando, enfim, mas de uma forma respeitosa, né? Mas nem sempre é assim, né? Isso varia de profissional para profissional. Existe o crítico de ocasião. Ele não vive o dia a dia, ele não conhece o trabalho que é feito no time de futebol, pode ser no Paulista, na Ponte, no Guarani. Então esse realmente é um crítico que quando um jogador recebe uma crítica, ele não aceita porque não é um crítico que realmente está por dentro da situação. Agora, um dos grandes conselhos que eu sempre dei para os jogadores, e dou, estou há mais de 60 anos na estrada, que o importante para o jogador, se ele realmente não aceita uma nota 2 ou uma nota 3, ou uma crítica, que muitas vezes tem críticas que são construtivas, é muito mais fácil não ouvir rádio, não assistir televisão e não ler jornal. Eu sou a favor do relacionamento respeitoso. Eu acho que você tem que ter respeito pelo atleta, até porque você possa ser respeitado também pelo atleta. Eu acho que aquele que é falso com o atleta, que joga com falsidade, mostra ser amigo, ser chapa do cara para ter o cara, obviamente, numa reportagem na mão, para usufruir disso daí, ele não tem essa imagem boa do atleta. O atleta sabe com quem ele está lidando. Se não houver a crítica da imprensa ou do torcedor, você nunca se motiva, você vai sempre estacionar naquele ponto que você acha que está bom. Quando houve a crítica, quando houve a certa pressão, opa, eu tive que me motivar de maneira a achar motivação para me melhorar ao ponto de não falhar mais. É lógico que também tem jogadores que deixam a desejar, né? Jogadores aí que ganham bem e fazem suas besteiras, né? Mas como também tem jogadores que é julgado assim de uma maneira muito pesada, né? Então, às vezes, a imprensa ela exagera com isso, né? Teve muitas vezes também, achei que eu merecia nota lá em cima e tive. Como você vai reclamar da nota que estava lá embaixo? Quantas vezes eu olhei, puta que pariu. No caso de um gol, às vezes eu tô, sabe, não é? Às vezes eu só fiz o gol na partida. E teve partida que eu corri pra caralho, assim, o time assim, perdeu, dei a vida, não fez gol, tava lá embaixo. Assim, sabe assim, eu preferia a minha participação nessa, por exemplo, que eu tirei 4 ou 5 do que a de 9. Só que nós jogadores que estamos aqui nessa divisão hoje, dia 3, né, talvez essa pressão, esse nível de similaridade não dá certo, né? Nós estamos no time dia 3, somos jogadores dia 3, temos que ser cobrados como tal. O clube interior também existe muito disso, você acaba virando amigo dos jogadores, você encontra com os jogadores também. Esse lado, de repente você tem um lado da amizade e você começa, em vez de criticar, puxar o saco. Então existe muito esse lado. Por isso que eu falo, eu volto àquele assunto. A ética é fundamental para o jornalismo. Não é chegar no microfone e sair arrebentando. Ah, eu sei falar isso, sei comentar esporte. Então, dessa maneira você comenta no boteco. Tenho até amigos, eu fiz amizade com o pessoal da imprensa, assim, onde eu joguei no Santo André. Tenho muitos amigos aí. Você realmente tem um contato, né, mais próximo, né? Em time grande é bem mais difícil. Cara, eu vou falar pra você, o que vai te fazer ser elogiado ou criticado é o teu desempenho. Ter amizade, ter aproximação, ter... Não adianta. O que você tá mostrando lá embaixo, no jogo, se for diferente do que o cara lá em cima também tá querendo mostrar em algum momento, essa coisa é muito evidente, não adianta. Mas o cara vai elogiar um atleta, um dirigente, seja o que for, que tá fazendo tudo ao contrário, né? A gente também não pode julgar a pessoa que está vendo, ouvindo ou lendo como ignorante. Às vezes o cara ele está cumprindo uma função tática, é falado isso pré-jogo, mais de uma vez, o treinador fala e mesmo assim o cronista, o comentarista, que às vezes não acompanhou, não fez o papel dele, que era acompanhar o pré-jogo, chega no dia do jogo e ele massacra o cara. Pô, o cara ele era para fazer gol, mas ele tá recuado, mas não sabe por que ele tá recuado. Ou então, pô, o que ele tá fazendo do lado de cá? Mas não sabe o que foi falado. Então, às vezes, os atletas, é lógico que tem dia que quando o cara ele não vai bem, ele sabe que ele não vai bem, ele tem a consciência. E o jogador ele não vai ficar batido por causa disso. Porque quando ele não vai bem, todo jogador tem a autocrítica de falar, pô, não fui bem mesmo, e ponto. A assessoria de imprensa é muito importante. Eu tenho canal de comunicação com a mídia. Ela organiza, ela direciona isso, ela faz a relação ser mais próxima. Hoje um clube de futebol que não tem uma assessoria de imprensa, ele está totalmente parado no tempo e se prejudicando. Cheguei aqui
O clube não tinha uma assessoria de imprensa estruturada e ainda não tenho a pretensão de falar que ela está estruturada, né? É um trabalho difícil, por ser um clube de menor expressão. Você tem que trabalhar até a cultura da imprensa regional, da imprensa da cidade, para entender que existe uma assessoria. Tem pessoas que veem o trabalho da assessoria de imprensa para dificultar. Esse não é o nosso papel aqui, nosso papel é facilitar a vida deles. Claro que às vezes uma informação ou outra que não pode vazar antes do início de uma partida ou de a contratação de um jogador, isso a gente tenta trabalhar para a equipe, né? Trabalhar para a equipe e levar para o torcedor, que é o mais interessado, a informação correta. Infelizmente é um pouco viciado aqui não tem muito horário, então o pessoal eles têm... Eu cheguei a conversar isso com o presidente, se ele gostaria que eu mudasse alguma coisa, que eu criasse horários, não fosse assim aberto a entrada a qualquer momento. Ele falou que não, que poderia manter esse padrão. Tem que partir de dentro para fora do clube. Às vezes o assessor de imprensa ele é uma voz só, tentando lutar, ele pensa que assim, ele precisa explicar para a imprensa. O primeiro papel dele é o quê? Ele colocar no público interno dele, no caso, assim, funcionários, atletas, dirigentes, diretores, patrocinadores, entendeu? Tudo que envolve o clube, primeiro tem que ter o conhecimento de que existe o assessor de imprensa. Então esse ano eu bati muito na tecla com o presidente e com o ex-gerente, que, gente, pelo amor de Deus, vocês vão me derrubar assim. Vocês têm que passar a informação para mim, afinal de contas, vocês me contrataram para isso, não foi? Ou vocês querem continuar? Porque os repórteres mesmo, sabendo da personalidade do presidente, da personalidade do gerente, eles iam direto neles. Só toma aí, presidente. O presidente não adianta, ele tem a personalidade e gosta de falar mesmo, de soltar. Então, com muito custo, do ano passado não te confesso, o ano passado não conseguimos. Eles falavam mesmo, então eu nem me preocupei muito. Falei, não tem jeito, tá viciado esse formato, então eu fui cuidar das outras coisas. Agora esse ano eu tive uma conversa séria e falei, gente, vamos jogar juntos, né? Aí melhorou. Goleiro Wagner no centro da sobra, André Cunha partiu para a bola, bateu, defendeu, Wagner voltou, rebote, bola tocada na trave, volta a sobra para Paulinho, limpou para disparar, voltou a bater, tira a defensiva, voltou a sobra, Brasil foi na grande área, confusão formada por ali, Wagner! Defendeu o goleiro do Paulista! Lucas Lima partiu, levantamento na segunda trave, o toque de cabeça do Itapajipe pegou no Fernando Russi. Termina o primeiro tempo, põe o apito na boca o árbitro. Marcos Matheus Pereira encerra o primeiro tempo aqui no Limeirão. O fato de trabalhar numa rádio do interior que me chama a atenção é que você vive muito próximo do público. É isso que eu comentei agora há pouco. Acho que a rádio interior traz isso daí. De repente você é como se brinca, você é estrela. Você é um personagem numa cidade que hoje tem 400 mil habitantes. Todo mundo, pô, Ednei, você é legal, tal. Pô, Ednei, você é muito chato e assim. Então eu acho que o legal do interior é isso daí. Você realmente é cobrado, né? A gente acaba saindo na cidade e não tem outro assunto que não venham falar com você. Mas é a paixão do torcedor, a gente entende que é a paixão. Aquele é o assunto que ele gosta de tratar. Aquele é o momento que ele quer falar do clube dele. Aquele é o momento que ele não está aceitando que o clube não esteja bem. Há um detalhe de cornetagem que não representa a maioria, em todo lugar tem, de um ou outro vir e querer se impor, querer que você fale aquilo que ele acha que é o que tem que ser dito. Mas ele é a minoria, ele não é nada perante ao grande número de torcedores. A torcida do interior ela é muito bairrista. Ela não quer que o setorista do clube dela vai trabalhar em outro. O César ele ficou marcado ano passado por trabalhar no Independente e lutar pela falta de salário no Independente, lutar por parceria, ele ficava na casa do atleta, ele evitava a greve, então ele marcou muito a campanha do Independente, ele ajudou muito o Independente a ser campeão. E a Inter não aceita, porque no começo do ano a rádio remanejou ele do Independente para a Inter. Então, para a Inter, ele é um traidor. Ele ajudou o time rival a estar na mesma divisão do time dela.
Então eu entendo a torcida, mas entendo o César também. A torcida é implacável, ela faz uma identificação, ela acha que você, por não torcer pro time dela, você é adversário dela, você é inimigo dela. Isso é um problema, isso aí realmente... Mas não são todos os torcedores, mas tem alguns torcedores meio que de cabeça fraca que acabam misturando as coisas. Eu acho que se você for imparcial aqui em Taubaté, você está torcendo contra. É mais ou menos assim o sentimento do torcedor, né? O torcedor cobra essa posição de quem faz o bem esportivo aqui da cidade. Posso destacar uma passagem no ano de 2005, transmitia o Campeonato Paulista Sub-20, para vocês terem uma ideia, Taubaté participava. E após o jogo, a equipe tinha todas as informações da rodada e depois começava a destacar qual seria o melhor em campo. E na partida elegemos um outro jogador e o pai do jogador Jordan, o Ali se lembra muito bem, o Jordan era um dos destaques da equipe no ataque, e o pai dele foi até a cabine. Mas que coisa, você não elegeu meu filho como o melhor em campo, meu filho jogou muito essa partida. Pô, vocês estão pegando o pé do meu filho, mas que coisa é essa? Fala, não, senhor, o senhor tem que entender que hoje ele não foi bem, né? Tem dia que seu filho pode ir bem, mas hoje ele não foi bem. Não, mas você tem que dar o prêmio pro meu filho. Não é assim, senhor. Então o torcedor trata com muito carinho do time e de repente ele ouve e você vai estar criticando. Então, algumas coisas você até deixa passar, você acaba sendo leve numa crítica, mas eu acho que a verdade ela tem que ser dita, ela tem que prevalecer. Apito, o Marco da Banda está rolando no Joaquim Ivanovich Filho. Vai começar, torcedor. Atenção, autoriza o árbitro, bola circulando outra vez no Jaime Sintra. Ok, tudo pronto, vai começar no segundo tempo. À esquerda das cabines de rádio Itapirense, à direita a Inter, apita o árbitro, começa o segundo tempo. Para aí, Pel, pode voltar. Tinha o cara para entrar aqui. No segundo tempo ele não autorizou. Que várzea, rapaz. Agora sim, foi embora o número 8. Põe Romarinho aí, porque ele gosta de ser chamado de Romarinho. Agora sim, apita o árbitro, começa o segundo tempo no Limeirão. Pergunta pro Edmar. As chances que ele teve que narrar assim, ó, gol! Narrar embaixo pra torcida não olhar pra ele. Como eu falei, os campos não tem estrutura. Você tá narrando gol aqui, o torcedor tá onde tá o Gabriel. Pronto, é isso aí que acontece. Como é que ele vai narrar o gol alto? Ele não pode. A torcida do Velo achava que eu era Rio Claro. A torcida do Rio Claro achava que eu era Velo. Falei, bom, beleza, eu tô neutro. Eu tô bem, porque eu não tô, assim, aparecendo mais pra alguma torcida. Eu tô neutro pros dois. Só que era no campo do Rio Claro. E tava 1-0 pro Rio Claro, 45 do segundo tempo. O Alexandre Leitão, que era meu amigo particular, é limeirense. Pá, gol de cabeça. Eu dei uma esticada. Rapaz, aquele dia eu escapei, viu? Quase socos, pontapés e outras artes marciais. No ano retrasado, nós fizemos um jogo pelo Paulista da segunda divisão em Bariri. A cabine é muito próxima, né? Da parte onde fica a maioria das cabines interiores. Sem dúvida, né? Até aqui na Taubaté, que é 400 degraus, tem também cadeiras próximas à cabine. O torcedor, para você ter uma ideia, falou o tempo todo. Palavrões. 90 minutos palavrões. Você é isso, você é aquilo. Que coisa é essa? Vem narrar aqui na minha casa do jeito que você quer, fala o que você quer, fica gritando aqui. Então, eu particularmente aquele dia esqueci o torcedor. Coloquei meu fone de ouvido, narrei como se nada tivesse acontecido. São José dos Campos foi até interessante, porque eu entrei no estádio dentro de um camburão, tá? Nós fomos para a cabine, protegidos pelo menos por uns 4 policiais, e eu não pude, eu era repórter de campo na época, eu não pude ir para o gramado, nós não tivemos repórter de campo. O policial ficou na porta da cabine e depois do jogo nós fomos acompanhados pelos 4 policiais para dentro de um camburão e fomos para a Polícia Militar para poder pegar a viatura e voltar para Taubaté. O torcedor conseguiu encaixar o murro para dentro do nadador que chamava-se Germano Drummond, Taubaté e São Gaetano. Ele foi gol do Taubaté e ele gritou, o gol vibrou no gol do Taubaté, e o cara conseguiu enfiar a mão num vão de, quanto dá isso aqui, 20 centímetros? Ele encaixou um soco
E não atingiu o narrador. Houve tempo aqui em Limeira que era comum o presidente do time entrar no intervalo e determinar as substituições dos jogadores. Aí o repórter ia lá e tal, ó, o presidente entrou aqui, ele quer que tire o lateral, quer que põe um centroavante e tal. Aí o centroavante dava murro na porta. Esse tempo era bacana, mas hoje não mais, hoje não existe mais. Fui narrar o primeiro jogo em Jacareí, dia 1º de agosto de 96. Cheguei lá, não tinha cabine, narrei em cima da árvore. Então foi uma experiência muito louca. O primeiro jogo que fui narrar, narrei em cima de uma árvore. Foi 0 a 0 o jogo, não narrei nenhum gol naquela partida. Taubaté estava na Série A2 do Campeonato Paulista, estava na outra emissora, e uma outra equipe foi para Bragança Paulista acompanhar o jogo do Bragantino em Taubaté. Eu estava aqui em Taubaté, nos momentos que antecediam o jogo, fazendo uma mesa redonda, né, com convidados, mas o jogo ia ser mais ou menos, estava marcado para as 3 horas da tarde. Às 2h40 estava comandando a mesa redonda, recebo informação, vou para o intervalo, recebo informação que a linha não estava funcionando lá de Bragança Paulista. Só que na ocasião a Cultura estava transmitindo, a TV Cultura estava transmitindo a Série A2. Entrei em contato com o diretor e falei, o que vocês querem que eu faça? Vai para a rádio transmitir o jogo, mas na rádio na ocasião não tinha nem televisão, para vocês terem uma ideia. Aí o diretor na época falou assim, tem aí no bar uma TV? Tem. Pega a Cultura? Pega. Eu transmiti o jogo, as pessoas que passavam acho que pensavam que eu era louco. Eu transmiti o jogo do bar, Taubaté e Bragantino. Um cidadão que estava do meu lado. Telefone. Não, por linha, porque a gente estava com o programa ao vivo, então tinha linha, microfone e tudo certinho. Eu chamei um cidadão que estava do meu lado. Amigo, vem me ajudar aqui para ser o comentarista, porque eu estou transmitindo aqui sozinho, né? Transmitindo o jogo sozinho aqui. Como é que eu vou fazer? Eu fiz o jogo inteirinho no bar, o pessoal passando na rua. Ué, o que está acontecendo, né? Coisas que acontecem no rádio que a gente tem que passar e... É um momento que eu destaco para vocês como um momento realmente sensacional da minha vida. Eu passei um aperto também ano passado em Suzano. O Independente ganhou lá de 5 a 2 e a cada gol que eu gritava, um brutamonte lá da diretoria do Suzano falou, ó, esse murro tá guardado, esse outro murro tá guardado. Eu falei, pô, vou tomar 5, né? Porque foram 5 a 2, né? Foram 5 gols do Independente, mas acabou... Depois que eles viram que a superioridade do Independente era maior, não teve confusão nenhuma. Na verdade, o Campeonato Paulista, principalmente da terceira e da segunda divisão, ele tem um aspecto de cidade contra cidade, sabe? Eu acho que foge um pouquinho da esfera de amor pelo clube, que passa a ser amor pela terra, amor pela cidade. De novo com o Elton. Elton para Índio no meio campo de cabeça. Serginho rouba. E que roubada importante. Serginho vai embora. Entrou na área. A jogada é boa. Cruzamento para trás. Bateu na zaga. Sobrou Diego Carioca. Armou pro gol. Espalma o goleiro. A sobra. Rai. Pênalti. É pênalti. Penalidade máxima para Inter e foi. Rai fatalmente faria o gol. O que aumentou minha relação com o torcedor foi o bordão Pimba, né? Que eu acho que surgiu há um ano, num jogo contra o Flamengo, até permita mostrar que até tem camisa aqui do Pimba lá, que a Fala Fera fez pra mim, eu apresentei o torcedor, essa aqui até do Joaquim, já trouxe pra ele aqui, prometi pra ele a camisa do Pimba, então pegou, né? Cada gol que sai de Inter ou Independente, a gente grita o Pimba, e eu acho que esse bordão aproximou ainda mais a minha locução dos torcedores. Quem sabe esse Pimba entalado na garganta saia. Rai pra bola, perna direita, partiu, bateu, Pimba! Gol! Rai cobrando pênalti, é pra Inter do Limeirão! E que categoria! Na transmissão a gente está empenhado em torcer, em apontar caminhos, mas sempre dentro de um critério jornalístico. Se o time perde, ele é criticado, se o time... É aquela história, né? Quando perde, há crítica, sim, e quando ganha, os elogios aparecem normalmente. Olha o time do Taubaté. Primeiro tempo, a bater pode fazer o segundo, avançou, Rafael bateu por cobertura, gol!
Antigamente eu tinha a seguinte noção em termos de transmissão de futebol. Narrar do mesmo jeito um gol do Taubaté como se fosse, por exemplo, do São José, ou de um time adversário, um capivariano, por exemplo. E muitas vezes o torcedor pegou no meu pé. Pô, Ricardo, você não pode narrar o gol do capivariano, do time adversário, da mesma maneira que você narra do Taubaté, tem que ser diferente. Eu comecei a fazer isso, né? Narrar o gol do Taubaté de um entusiasmo diferente, no time fora de um jeito, né, menor, podemos dizer assim. Adilson prepara-se para a cobrança, pode abrir o placar para o 15, autorizado, correu para a bola, perna esquerda, bateu! Gol! Do 15. Prepara-se o Paulista para a cobrança de falta. Reinaldo por ali, Diogo se apresenta também. O árbitro vai autorizar. Partiu Reinaldo, perna esquerda, bateu forte, golaço! Gol! Escanteio para o Paulista, a bola levantada na boca do gol, toque! Gol! Minutos jogados, escanteio cobrado, negligenciando a defensiva do 15, Diego aparecendo na grande área, para escorar para o fundo da meta de Gilson. A gente só vê história de Corinthians que cai num ano e volta no outro, Palmeiras, Botafogo do Rio, mais recente é o Coritiba aí que demorou um pouquinho, mas subiu, e o Couto Pereira lotado, sempre. Isso daí é história que só pra torcedor de TV ver, cara. O difícil é isso aqui, o difícil é conseguir colocar gente no estádio que só cabe 14 mil e você não conseguir colocar metade, cara. E você tem que depender disso para sua bilheteria, para o seu pagamento de salário de atleta. Reficou, sobrou ainda para o time do Paulista, bola devolvida para Samuel Xavier, 48, fecha pela minha direita, vem por dentro, fazendo a diagonal, conduziu, na sequência, apita o árbitro, vitória, enfim, Paulista! Termina no Jaime Sintra, Paulista de virada 2, 15 de Piracicaba 1. Você acaba se envolvendo no dia a dia pela aproximação que você tem, pela facilidade que você tem de estar junto com o dirigente, com o jogador, com o fisioterapeuta, para saber do seu jogador, como é que ele está, como é que ele não está, vai jogar, não vai jogar, vai ser liberado para treino, não vai. Isso tudo faz com que você esteja mais próximo, muitas vezes não como profissional da comunicação, e sim como um torcedor mesmo, né, por gostar. Ali a zaga, Fernando para fazer o corte, vai colocando a bola para Rafael, Rafael segura, cava por ali, gasta o tempo, volta aqui para o árbitro! Que sofrimento! Ponto final do jogo! Então no interior funciona muito assim, existem os apaixonados pelos times, mas eu percebo que eles estão se reduzindo cada vez mais. Ninguém se apresenta, ele vai tomar cartão, o Fábio demora para cobrar, agora ele arremessa na ponta direita, sobe a zaga, vai terminar o jogo, no meu já deu 49, apita o árbitro! Aí, Leão, sai Zica! Tchau, Zica! Choro Cubaca! Inter 1, Itapirense 0. Vitória da Inter, gol de Rai. No gramado, você, Denis Subdedos. Yes! O que significa o rádio, senhor? Tudo. Porque eu estou no meio do povo. E se eu falar, chora. Eu estou com o Paulista há 50 anos, há 40 anos na imprensa.
tudo aquilo que eu consegui pessoalmente, e pessoalmente para mim não é dinheiro, é amizade. Eu sou conhecido praticamente em todo o interior do estado. Sou conhecido de esquina a esquina aqui na cidade de Jundiaí. Então, o que significa o rádio para mim? Foi um acúmulo de coisas que aconteceu na minha vida, entre o trabalho no ramo metalúrgico de 43 anos, entre o futebol amador, que eu joguei durante 30 anos em Jundiaí consecutivo. Comecei em 56, terminei em 85. E 40 anos de rádio. Então, dá para você, a partir do momento que você saiba conviver. A rádio vai ser sempre a preferência do torcedor. Quem gosta de futebol não deixa de ouvir uma rádio. A rádio não tem quem bata. Então eu falo para vocês, rádio é a minha paixão. Se um dia eu chegar e falar, não quero mais saber, acho que para mim a minha vida praticamente ela morre, ela acaba aqui. O rádio é a minha paixão, é a minha vida e quero continuar por muitos e muitos anos trabalhando nesse veículo. O rádio é informação instantânea, o rádio é emoção, o rádio ele tem um contexto de ser o seu companheiro, né? O seu companheiro. Assim como o jornal, você põe o jornal embaixo do braço, você pode ler onde você quiser, o rádio você pega, põe embaixo do braço. Então, o rádio é um grande companheiro. Nos momentos de solidão que a gente tem, você liga um rádio. Nas viagens que eu faço, eu nunca deixo de levar um rádio. O rádio, eu posso dizer que é a minha vida, né? Minha ligação com o rádio é umbilical, eu sou de uma família de profissionais de rádio, desde pequeno estou envolvido nessas rádios de São Paulo citadas no início, né? Record e Globo, por onde eu trabalhei, e tenho isso como minha principal fonte de renda, digamos assim. Olha, o rádio para mim é tudo, né? Como eu disse, eu estou há mais de 3 décadas dentro do meio, é o que eu sei fazer, é o que eu sempre fiz. E eu acho que ele é tudo, eu acho que ele não vai acabar jamais. Eu esqueço a família pelo rádio. A rádio para mim está acima de tudo, de todos. Eu amo rádio e espero morrer fazendo isso. Para mim, rádio é tudo.